Olá a todos e a todas. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o componente transformações. Lembra no último vídeo, né, que eu falei de alguns componentes e tinha comentado rapidamente do componente de transformações, né, que eu transformo. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. Mas antes eu quis explicar alguns conceitos relacionados à computação gráfica que a gente usa bastante em jogos. Então, a primeira coisa é que o jogo, né, no caso se o jogo for 3D, ele vai ser executado num ambiente 3D, de três dimensões, né, no eixo X, Y e Z. Se for um jogo 2D, normalmente vai ser executado em dois eixos, né, no eixo X e no eixo Y, certo? Então aqui a gente tem esse, por exemplo, se for um jogo de três dimensões, é um jogo tridimensional, ele vai ter essas três dimensões, né? Largura, altura e profundidade. E várias dessas coisinhas que a gente usa em jogos em computação gráfica, a base dela é toda uma base matemática que vem da computação gráfica, e a computação gráfica usa muita coisa da física e também da álgebra linear, né? Toda essa fundamentação matemática, por exemplo, de três dimensões, de duas dimensões, dos cálculos matemáticos que eu vou explicar algumas coisinhas aqui hoje que a gente precisa entender, vem tudo da álgebra linear. Então, assim, eu criei aqui para facilitar a explicação, é, deixa eu só deixar, vai deixar aqui mesmo. Eu criei aqui para facilitar aqui a visualização três vetores, né? Aqui esse vetor vermelho representando o eixo X, o verde o Y e o Z e o azul aqui representando o eixo Z, né? O eixo positivo, né? A direção positiva. Porque se a gente observar aqui, é, esse vetor vermelho aqui, ele está no eixo X, ele está apontando, né? Se a gente olhar aqui para a setinha dele, ele está apontando para o lado positivo do x. Do mesmo jeito que a gente vê lá na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio e depois na universidade, né, a gente vê que os números do x eles crescem positivo para um lado e no lado contrário eles crescem para o negativo. E eu coloquei aqui, ó, bem no centro aqui na origem, né? A origem é o que a gente chama é o ponto 000, ou seja, x0, y0, z0. Eu coloquei essa esfera aqui só para representar a origem, né? Então, esse sistema de 3D, né, de três dimensões, a origem dele é nessa esfera aqui, rosa, que eu coloquei aqui, que aqui é o ponto x0, y0, z0. Então, como a gente vai ver daqui para frente, várias informações como posição, deslocamento, rotação e tamanho, a gente vai usar um vetor de três dimensões, que esse vetor de três dimensões vai ter três componentes. Um componente relacionado ao eixo x, outro componente relacionado ao eixo y e outro componente relacionado ao eixo z, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, que essa esfera aqui, né, ela está na origem, ou seja, no ponto x0, y0 e z0, significa o quê? Que ela está no ponto x, no eixo x, valor 0, no eixo y, que é o segundo componente, né, o valor 0, e o terceiro componente, né, que é relacionado ao eixo z, ele também tem um valor 0. Então essa esfera está no que a gente chama na origem, né, que é o ponto x0, y0 e z0, certo? E aí, várias informações que a gente vai usar, elas são representadas por vetores, né? Se for um vetor 3D, se for um ambiente 3D, e pode ser também um vetor 2D se for duas dimensões, porque mesmo no jogo 2D, a gente pode ter vários elementos sendo organizados no ambiente 3D, só que a câmera está mostrando como se fosse 2D, mas também você pode criar todo o jogo em 2D e todas as informações, né, de posição, rotação, translação e tamanho, eles também podem ficar somente um vetor de duas dimensões, porque você só vai usar o x e o eixo y, certo? Então, uma primeira coisa que a gente precisa aprender é o seguinte: mesmo para a posição, por exemplo, vamos supor que eu tenha vamos supor que eu tenha um cubo e ele está na posição
x2, y3 e z0. Então, no mundo 3D, o nosso cubo estaria bem aqui, onde está aqui a ponta dessa nossa seta, né, que é o nosso vetor. Então, o x ia ter o valor de 2, aí você vem aqui na posição do eixo 2 do eixo x, aí o y, seu valor de 3, e o z, como eu quero que ele fique aqui exatamente alinhado no plano formado pelos eixos x e y, né, aí eu digo que ele está com z0. Então você vê que ele fica alinhado aqui aos eixos x e y, né, com o z0. Então, mesmo a posição, mesmo a gente representando como sendo um vetor de 3 dimensões, no fundo, matematicamente, a gente está dizendo, na verdade, que é um vetor. É um vetor que a origem, né, desse vetor, o ponto de onde ele começa, é a origem do sistema de coordenadas, né, que é o x0, y0, z0. E ele sai da origem desse vetor e vai até a posição que a gente determina. No caso aqui, o x2, y3 e z0. Então, uma posição, matematicamente, explicando mais matematicamente, ele sempre é tratado como vetor. Eu sei que quando a gente vai ver daqui para frente, né, a gente vai representar a posição dos objetos com x, y e z, e vai ficar somente um objeto na posição, mas que é importante que vocês saibam que matematicamente, na verdade, essa posição é um vetor, com a origem o começo do vetor na origem do ambiente 3D e o final dele, né, ele vai estar apontando para a posição, né, o ponto do GameObject no ambiente 3D. Então, no caso aqui, por exemplo, ó, se eu tivesse um objeto que estivesse na posição x2, y3, z0, o vetor teria essa forma. Já se, por exemplo, sei lá, eu colocasse aqui vamos botar x2, y4, z3. Então você observa aqui, ó, que no x, ó, deixa eu alinhar aqui para ficar melhor de ver. Então o x continua 2, o y agora é 4, né? E o z, se vocês observarem aqui, ó, ele já não está, o vetor não está alinhado no eixo x e y, ele já está aqui na posição 2 do eixo z. Então, mesmo a gente estivesse observando aqui, ó, uma visão de frente, né, somente olhando o eixo pelo x e o y, parece que ele não mudou muita coisa, né? Mas se você observar em 3 dimensões, ele está apontando para uma posição no eixo z com valor de 2, certo? Então é importante que vocês saibam isso, que matematicamente, né, cada posição que a gente use, caso de um GameObject, por exemplo, matematicamente ele está representando um vetor, com o começo, né, na origem do ambiente 3D e o final, a posição do GameObject no ambiente 3D, certo? Então, voltando aqui para o nosso componente Transform, ele vai ter aqui, ele vai guardar as informações da posição x, y, z do GameObject, a rotação, né, em cada eixo, quantos graus ele vai rotacionar, e a escala, né, o scale desse GameObject no ambiente 3D. O componente Transform ele também trata de outras coisinhas, mas a gente vai deixar para comentar essas outras informações que ele cuida quando a gente estiver falando de script. A gente vai ter um vídeo explicando essas coisinhas de que o Transform também trata, como GameObjectPy, GameObjectFill, etc. Certo? Então, eu posso, por exemplo, aqui a esfera, né? Então, vamos criar um cubo, né? A gente já está acostumado aqui. Pronto. Esse cubo, se eu colocar o x2, y3 e z0, o centro dele está aqui na posição x2, y3 e z0, o centro dele, né? E aí, se eu quiser deslocar ele aqui no ambiente 3D, eu posso usar diretamente aqui o editor. Deixa eu habilitar a câmera aqui. Pronto. Então, eu posso movimentar ele, né? Movimentar, na linguagem de computação gráfica, né, de jogos, a gente às vezes fala transladar. Então, às vezes eu vou falar movimentar ou transladar, mas é a mesma coisa. Então, eu posso, ó, movimentar ele aqui diretamente no editor. Ó, eu posso clicar em cada um dos eixos e modificar, deslocar ele em cada eixo. Eu posso também usar dois eixos ao mesmo tempo.
se a gente rotacionar aqui, né? Eu posso, lembrando que essa rotação aqui da visualização do ambiente 3D, você pode rotacionar clicando com o botão direito do mouse. Aí se você pode também só deslocar usando o eixo Z. Você vê que quando eu desloco aqui, ele automaticamente já vai atualizando os valores aqui no componente Transform lá no Inspector. Eu posso também alterar o valor diretamente aqui, ó, como eu fiz lá no começo. Posso botar aqui x1, y 5.5 e o z 0. Eu posso modificar direto aqui. Outra forma também que eu posso fazer, ó, não sei se dá para observar, mas se eu colocar o ponteiro do mouse aqui em cima da letra do eixo, ó, x, y, z, aparece duas setinhas pequenininhas. E aí eu posso clicar e arrastar, ó, que ele vai também deslocar o GameObject nesse eixo que eu mantive o ponteiro do mouse em cima. Depois que cliquei, ó, ele vai fazendo essa translação, esse deslocamento do GameObject. Eu posso fazer desses dois jeitos, ou aqui diretamente no editor, ou então aqui usando o componente Transform diretamente aqui no Inspector, certo? Isso aqui é para a posição. Eu posso também, às vezes, querer rotacionar o meu GameObject. E aí eu posso, para mudar aqui, ó, ele está na ferramenta de translação. Ó. Então eu posso vir aqui nesse menuzinho e clicar aqui para rotação. Aí você vê que o desenho aqui em torno do GameObject muda, né? Que aí no caso vai depender do GameObject que está selecionado. Então você observa que do mesmo eixo, da mesma coisa, cada eixo de rotação vai ter uma cor diferente. Se eu quiser rotacionar em torno do eixo Y, aí eu clico aqui, ó, e arrasto em cima da linhazinha verde. O eixo X, né, que lembra que eu quero rotacionar em torno do eixo X. O eixo X, ó, ele é, vamos dizer assim, aquela linha deitada, né? Então eu quero rotacionar em torno do eixo X. Então, ó, eu vou clicar nessa linha vermelha aqui que vai rotacionar em torno do eixo X. Se eu quiser rotacionar em torno do eixo Z, eu clico aqui na linha azul, ó, e arrasto, certo? Do mesmo jeito eu posso clicar aqui no meio, ó, e rotacionar também livremente. E da mesma forma da posição eu também posso colocar aqui o valor. Então clicar e arrastar aqui também que ele vai fazer a rotação. Aí um ponto importante é que aqui o valor da rotação ele é mostrado em graus, né? Ou ângulos de Euler, né? Porque internamente ele usa quaternion, né? Que usa números imaginários, mas não vou entrar nessa explicação, né? Que é umas contas meio complicadas. Mas só um ponto interessante que vocês têm que observar é o seguinte, ó. O ângulo varia de 0 a 360. Quando ele passa de 360, aí ele... Aqui no caso ele está passando, né? Mas quando a gente for ver em script, ele vai até 360. Depois de 360 ele volta para zero. Então aqui no editor ele até deixa passar do valor de 360, mas quando a gente for ver no código, ele vai até 360. E aí do mesmo jeito que eu tenho o ângulo positivo, eu também posso ter o ângulo negativo, que ele vai o que? Rotacionar na direção contrária. Aí a outra ferramenta que a gente tem aqui também é a escala. E aí você vê que já muda aqui também o desenho, né? As linhas que a gente pode manipular, porque aqui a escala ela vai controlar o que? O tamanho do GameObject. Aí eu posso aumentar o tamanho dele aqui no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Eu posso aumentar os três ao mesmo tempo, ó, certo? Aí um ponto interessante que eu posso fazer também é um recurso que às vezes a gente pode usar. Eu posso usar a escala negativa, que no caso ele faz inverter. Por exemplo, esse desenho, vamos inverter aqui esse vetor do eixo Y. Deixa eu habilitar aqui o cubo. O eixo Y, você observa que ele está aqui o vetor apontando para cima, né? Se eu colocar aqui menos esse valor, você vê que ele inverteu o modelo, né? O vetor. Ele inverte. Se eu colocasse aqui menos 0.1, ele ia inverter o GameObject
na cena. Então é um recursozinho interessante que às vezes a gente pode usar, que às vezes a gente quer inverter o GameObject, aí em vez de mudar aqui a rotação do GameObject, né, a gente poderia também pegar aqui e rotacionar ele 180 graus, mas aí um outro recurso que você pode fazer é isso, né? É colocar a escala com valor negativo. E aí essa escala a gente pode usar para controlar o tamanho do GameObject, tanto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, certo? E aí a gente tem essa opçãozinha aqui, ó, que é o que? Quando a gente mudar um, muda todos. Quando ela está habilitada, né? Quando você muda a escala de um, ele vai mudar a escala de todos. Quando você clica aqui e fica com esse riscozinho, significa que eles não estão conectados, né? Não estão conectados. Ou seja, se você modificar um eixo, não vai modificar os outros. Ok? Acho que era isso. Aí eu queria só comentar rapidinho aqui, porque lembra que no vídeo passado eu tinha comentado sobre a questão das operações de translação, rotação e escala, né? E aí que era importante um modelo 3D ter poucos vértices. Por quê? Porque quanto mais vértices um modelo 3D tem, mais é custoso computacionalmente para o computador gerar a imagem daquele modelo 3D e também controlar e manter ele na memória. Porque quantos mais vértices o modelo 3D vai ter, mais memória ele vai ocupar, né? Porque ele vai precisar guardar as informações, principalmente a posição daqueles vértices e a organização entre eles. E também, quando eu precisar, por exemplo, deslocar, né, que é transladar, por exemplo, aqui está aqui o nosso cubo, né? Vamos resetar aqui. Pronto. Está aqui o nosso cubo, né? Ele está aqui na posição x3.14, y2.53 e z0. Essa operação aqui de transladar, isso aqui é controlado por uma multiplicação de matrizes, que usa essa matriz aqui. E como é que funciona? O computador vai pegar a posição de cada vértice, né? Lembrando que o vértice de um GameObject, ou de um modelo 3D, né? Esse cantozinho, né, que junta as arestas. Então, para deslocar, né, para transladar um modelo 3D, uma malha 3D, como é que faz? O computador pega a posição, né, x, y, z do vértice e multiplica por essa matriz. E aí a gente diz aqui nesse valor tx, ty e tz o quanto eu quero que o meu GameObject, não, minha malha 3D, ela se desloca. O quanto eu quero que ela se desloque no eixo x, no eixo y e no eixo z. Então vamos supor que, por exemplo, eu esteja com o meu cubo aqui, vamos colocar 2, 3 e 0. Então vamos supor que o meu cubo, eu quero que ele saia dessa posição x, 2, y3, z0 e vá para a posição z5. Não, z5 não, fica ruim de ver, né? Vamos botar aqui y1. Pronto. Olhando aqui, parece que ele teleportou, né? Que na verdade é isso que acontece. Quando você desloca, o computador faz a multiplicação dessa matriz aqui e meio que teleporta instantaneamente a malha 3D. Então, o que foi que ele fez? Como o modelo 3D estava aqui no Y3 e eu queria que ele fosse para o Y1, significa o quê? Que ele ia deslocar 2 unidades para baixo, ou seja, na direção negativa do eixo Y. Então eu tinha que diminuir em 2 unidades a posição do meu GameObject no eixo Y, saindo de 3 para 1, ou seja, eu tinha que diminuir 2 unidades. Então eu quero deslocar o meu GameObject, né, minha malha 3D, da posição 3 para a posição Y. Desculpa, da posição 3 para a posição 1. Então eu quero deslocar ele apenas no meu eixo Y. Então, se eu quero deslocar ele 2 unidades a menos apenas no eixo Y, então eu deixo aqui o tx 0, o tz 0 e o ty eu coloco menos 2. Então, aí o computador vai fazer o quê? Pegar essa matriz aqui e multiplicar por cada um dos vértices da minha malha 3D, do meu modelo 3D.
No caso do cubo, como a gente viu no último vídeo, aqui ele tem 8 vértices. Então ele vai multiplicar essa matriz por cada um dos 8 vértices. E aí no final, depois que eu multiplico, ele vai ter a nova posição do cubo do meu modelo 3D depois da translação, depois da multiplicação pela matriz, certo? E é importante observar isso. Quando a gente faz essa translação, essa multiplicação de matriz, ela modifica a posição instantaneamente. Ah, professor, mas por que em jogo a gente vê se deslocando devagarzinho? É porque a gente vai fazendo ele transladar de pouquinho em pouquinho em cada frame do jogo, certo? Em vez de multiplicar aqui, a gente colocou, por exemplo, no TY menos 2, a gente coloca TY menos 0.002 a cada frame. Então ele vai deslocando um pouquinho de cada vez. Aí dá essa noção de que ele está se deslocando devagar, mas no fundo ele está transladando-se, vamos dizer assim, se teleportando em pequenas distâncias, certo? Então por isso que, por exemplo, se o modelo 3D tiver 3.000 vértices, cada vez que eu for deslocar ele, ele vai pegar e multiplicar a matriz de translação por cada um dos 3.000 vértices. Aí imagina uma cena 3D que tem, desse mesmo modelo 3D, de 3.000 polígonos, tem, sei lá, 40 desses modelos 3D. Então é 40 vezes 3.000 vértices. Dá o quê? 12.000 vértices. Não, 12.000. É isso mesmo, 12.000 vértices. Não, meu Deus do céu. 40 vezes 3.000. É 120.000. Eita. Então 120.000 vértices para fazer de conta. É muita conta. Então daí se a gente tira, porque é que faz muita diferença um ambiente 3D com muito vértice e outro com pouco, por causa dessas contas, sem contar a questão de iluminação e tal. A escala, por exemplo, quando a gente está modificando o tamanho aqui do Game Object, ele também usa uma multiplicação de matriz. No caso, ele usa essa matriz aqui, e a gente coloca aqui em SX, SY, SZ, o quanto eu quero que o modelo 3D ele aumente no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Aí do mesmo jeito, ele multiplica essa matriz por cada um dos vértices do modelo 3D. Se o modelo 3D tiver 200 vértices, ele vai multiplicar essa matriz aqui por cada um dos 200 vértices. E por último, né, a rotação, tem uma matriz de rotação para cada um dos eixos. Né, porque, como a gente viu, a gente pode rotacionar em torno do eixo Z, em torno do eixo Y, em torno do eixo X. E aí a matriz tem esse formato aqui. No caso, θ é o quanto eu quero, né, o valor do ângulo que eu quero rotacionar no eixo. Então, se eu quero rotacionar a malha 3D, né, o Game Object, no eixo X em 30 graus, então eu vou colocar aqui. Aí vai ficar cosseno de 30, seno de 30, menos seno de 30 e cosseno de 30 graus, certo? Aí eu vou multiplicar essa matriz por cada um dos vértices do modelo 3D, ok? Então você observa que só as transformações, né, que é a translação, escala e rotação, mesmo sendo operações bastante simples, que tem demais em jogo, né? Você vê em jogo é comum ter vários elementos da cena se movimentando, aumentando de tamanho, rotacionando. Você vê que é uma operação bastante comum, mas que no fundo faz operações de multiplicação de matriz usando regras lá da álgebra linear, certo? Então é isso, por esse vídeo está ok. Então até mais.